Olá, muito boa noite. Hoje, 25 de agosto, dia do soldado. Lembre-se de acompanhar a nossa programação pelo portal guará.com. Vamos às notícias. São Luís anuncia que vai iniciar amanhã a aplicação de doses de reforço, a terceira dose contra o coronavírus, com os idosos. Tentativa de assalto a banco em Vitória do Mearim resulta em 2 vigilantes mortos e uma pessoa gravemente ferida. Ministro da Justiça e ministro do Meio Ambiente estão no Maranhão acompanhando as ações contra crimes de extração irregular de madeira. E indígenas bloqueiam a BR-316 em Bom Jardim contra a votação do PL 490. E ainda, na economia, Fé Comércio apresenta pesquisa com número de otimismo do comércio no Maranhão. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Nosso destaque de hoje diz respeito à vacinação contra a Covid-19. Aqui no Maranhão teremos a aplicação da dose de reforço, ou seja, aí uma terceira dose de vacina, seguindo orientações do Ministério da Saúde. Essa dose de reforço é indicada para os idosos que completaram o esquema vacinal há mais de 6 meses. No caso dos imunossuprimidos, eles devem esperar 28 dias após a segunda dose. O Ministério confirmou ainda que o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca será reduzido a partir de setembro. Passará de 12 semanas para 8 semanas. Aqui na capital, a Prefeitura de São Luís já deve iniciar a vacinação da terceira dose amanhã, quinta-feira, conforme anunciou o prefeito Eduardo Braide e reforçado com uma mensagem do secretário municipal Joel Nunes. São Luís é testemunha da eficiência da campanha de vacinação aqui em São Luís. O prefeito Eduardo Braide transformou a cidade na capital brasileira da vacina. E agora, nesse momento tão importante da dose de reforço ou terceira dose, que vai conferir ainda mais proteção aos nossos idosos, São Luís está pronto e já começa amanhã essa nova fase. Agora, de acordo com o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, o Ministério da Saúde deve fazer o envio de novas doses para que todos os estados tenham capacidade de aplicar as vacinas com intervalo reduzido. A medida acontece por conta da necessidade de reforçar a imunização, já que a vacinação em 2 doses não surtiu o resultado esperado nesse público-alvo. Em reunião com o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional Secretário de Saúde definiu, junto com o Ministério da Saúde, que a gente, a partir de meados de setembro, provavelmente a partir do dia 15, a gente passa a ter a aplicação da terceira dose de vacina para idosos a partir de 70 anos e pessoas imunossuprimidas. É importante a gente afirmar que seja você que tomou a AstraZeneca ou tomou Coronavac, você vai tomar a terceira dose que a gente chama de heteróloga, vai tomar a terceira dose de outro imunizante. A dose de reforço será com o imunizante da Pfizer. A gente tem dose suficiente, mas é importante dizer que a gente, desde o início, pediu para o Ministério fazer uma compra de doses muito superior à quantidade de pessoas que precisariam ser imunizadas com 2 doses. O Brasil contratou 600 milhões de doses de vacina. Então, isso quer dizer que a gente tem um número superlativo de sobra, entre aspas, de vacinas que permitiriam, numa eventualidade, a gente ter esse tipo de coisa, como de fato está acontecendo. Então, a gente se precaveu e, de fato, a gente vai precisar dessas doses extras para poder aplicar essa dose de reforço, sobretudo na população mais frágil. Falando agora sobre operações das forças de segurança, depois de muitos meses, hoje o Maranhão voltou a registrar uma tentativa de assalto a banco. 2 vigilantes foram mortos durante essa tentativa em uma agência do Bradesco, na cidade de Vitória do Mearim. De acordo com a Polícia Civil, uma adolescente também foi baleada na cabeça durante a ação. 4 criminosos armados participaram desse crime. Testemunhas afirmaram que os assaltantes chegaram ao local seguindo um carro forte que foi abastecer o banco. Segundo a SEIC, o assalto não se concretizou, os envolvidos estão foragidos, ninguém foi preso ainda. Mais uma vez, a Polícia Federal realizou um balanço das 2 operações que veiculamos ontem aqui para você, desta vez com a participação dos ministros da Justiça e o ministro do Meio Ambiente. O foco da operação é o combate à extração ilegal de madeira na região sul do estado, que vem acontecendo em terras indígenas, com grandes estruturas de madeireiras e movelarias.
FUNAI, IBAMA, Ministério da Defesa, Força Nacional de Segurança Pública, o Batalhão da Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado participam dos trabalhos e com ações em Amarante e Buriticupu. Quero dizer que a assinatura desse protocolo é um novo momento entre os dois ministérios. Também podemos deixar de esquecer o Ministério da Defesa, que nos tem nos apoiado nessas atividades. E tudo isso para nós, essa integração entre as agências do Estado é muito importante, muito eficaz, e é assim que doravante nós vamos trabalhar em relação a todos esses crimes. Estamos aqui dando cumprimento também, como disse a chefe da operação, a ADPF 709, isso envolve a repressão aos crimes, a proteção aos indígenas, a questão do Covid-19 em relação aos indígenas, tudo isso está sendo visto nessa operação e nós viemos aqui, senhores, porque a gente entende que essa foi uma operação modelo, uma operação que envolveu todos os órgãos, praticamente todas as agências, em cooperação, em integração, cada um cumprindo o seu papel, mas de forma articulada, e a gente entende que essa é a única forma e a única maneira de se combater de forma eficaz a criminalidade no país, a criminalidade organizada e, em especial, os crimes ambientais, como é nesse caso aqui. Outra ação que também envolveu a polícia, uma operação batizada de Mabu, cumpriu 30 mandados de prisão, sendo 15 na cidade de Timon e 15 em Teresina, no Piauí. A operação buscava neutralizar uma organização criminosa que atuava principalmente no tráfico de drogas e armas da região, além de cometer assaltos e homicídios entre as duas cidades. Segundo a polícia, a organização criminosa nasceu no Maranhão e já estava avançando para o estado do Piauí. As brigas de facções acabaram apontando fortes disputas por espaço nas duas cidades. No Piauí, a operação conta com apoio de policiais do Grupo de Repressão ao Crime Organizado. Bom, e nas estradas federais do Maranhão, hoje teve protesto dos indígenas. Na manhã de hoje, no quilômetro 249 da BR-316, no município de Bom Jardim, noroeste do estado, ocorreu uma interdição total, com extensão de 3 quilômetros de congestionamento, sem desvio, sem previsão de liberação, em virtude da manifestação de indígenas que reivindicam a não votação da PL 490. A rodovia foi bloqueada com madeiras de fogo em pneus, só passando veículos de emergência. E a gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho falando de números da economia e a participação aqui de Wagner Matos. Bom, começamos este bloco falando sobre um resultado positivo na avaliação da FEComércio. Existe uma parcela crescente de otimismo no setor do comércio local. Veja na reportagem de João Carvalho. Agosto marcou exatamente um ano da retomada de muitos negócios. Foram 12 meses de gradativas mudanças positivas e com bom otimismo do empresariado do Maranhão, principalmente com o avanço da vacinação contra a Covid-19. A gente está na zona de otimismo, a gente vem crescendo nos últimos 3 meses, esse otimismo ele vem crescendo e, além disso, é o 12º mês consecutivo que essa confiança permanece na zona de otimismo. Mas é preciso destacar que dentro da pesquisa existem 3 subcomponentes, o que avalia as condições atuais, as condições futuras e o nível de investimento. Em relação às condições atuais, se a gente isolar esse subcomponente, a gente ainda tem um pessimismo do empresário. A confiança em si está bastante concentrada nas expectativas futuras. Isso que vem puxando esse otimismo do empresário. A última pesquisa encomendada pela FEComércio mostrou que o otimismo do empresário maranhense está em 123,8 pontos. Quando o número é maior que 100, em uma escala que vai de 0 a 200, significa otimismo. Essa confiança é maior no empresário de grandes empreendimentos. A questão da confiança ainda está concentrada nas grandes empresas, aquelas acima de 50 empregados, que marcou 128 pontos nessa pesquisa, e também no setor de semiduráveis. É o setor também que vem concentrando esse otimismo maior. Na pesquisa, foram levados em consideração 3 fatores. A atualidade ainda é de pessimismo, mas a projeção para o futuro é boa e puxa ao 3º ponto, que é a perspectiva de investimento a curto e médio prazo, que também está bem positiva.
o comércio ele vai se adaptando a essa nova realidade e isso vem acontecendo. A gente já conseguiu eliminar as restrições de horário de funcionamento do comércio, mas ainda tem protocolos sanitários que precisam ser seguidos e isso ainda afeta o volume de consumidores dentro das lojas, por exemplo. É preciso manter o distanciamento, tem uma série de protocolos que ainda afetam o pleno funcionamento do comércio. Vamos agora destrinchar outros números numa realidade mais abrangente. Conosco, comentarista de economia, Wagner Matos. Boa noite, Wagner. Bom, a gente falou ainda há pouco aqui de otimismo na matéria que a gente acabou de assistir, mas o IBGE veio com uns números aí nada interessantes, apontando inclusive, falando sobre a prévia da inflação. Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Isso, o nosso IBGE soltou mais uma pesquisa que é o nosso índice do IPCA 15, que ele avalia desde o dia 15 do mês passado até o atual. Então a gente teve um crescimento dessa prévia, dessa inflação do IPCA 15, que ficou em torno de 0,89%. E aí no acumulado do ano a gente está com 5,8%. E já nos últimos 12 meses, a gente está com esse número já ultrapassando os 9%, ficando exatos no 9,3%. Então, Hugo, a gente tem essa já mais uma pressão da nossa inflação, que novamente vai pegar no nosso bolso. Gerando reflexos, com certeza, em itens interessantes que é do nosso convívio, energia elétrica, combustível, é isso? Mais uma vez, a energia elétrica foi o índice que teve o maior peso. Isso por causa da tarifa da bandeira 2, que em julho a gente já teve aquele ajuste de 52% no valor, que passou para R$ 9,90, e agora está se prolongando. E pelo jeito que está indo, em consequência da crise hídrica, a gente vai ter uma extensão para o próximo mês. Então, a gente tem esses fatores que estão pesando demais. O segundo fator que também contribuiu foi o setor de transportes, que em consequência dos aumentos dos combustíveis, acaba afetando também em alguns preços na nossa cadeia de alimentação, que foi o terceiro setor que apresentou mais itens. Então, o setor de transporte acaba influenciando nessa movimentação de mercadoria. Então a gente tem essa pressão mais uma vez ocasionada. Bom, números nada animadores, mas o que a gente tem que mesmo fazer é se programar, se planejar dentro de casa, segurar onde puder, não é isso? Isso. A gente tem que observar sempre esses setores que estão tendo essa recorrência do aumento. Então a gente com certeza vai ter para o próximo mês mais algum salto. Acredito que deva diminuir se a gente tiver aí também um cenário político mais calmo, que aí o nosso câmbio dá uma baixada, aí reflete nas nossas commodities, como o petróleo, a soja, as proteínas animais. Então tudo isso pode dar uma acalmada no mercado, mas a gente tem que acompanhar e se preparar sempre para o cenário pior. Obrigado, Wagner. O que a gente tem que fazer mesmo é tomar calmante. Obrigado pela participação de hoje, uma ótima noite. Obrigado, Hugo. Uma boa noite para você e um abraço para todos. Até mais. Bom, e por aqui a gente segue. O Ministério Público Estadual está de olho nas ações realizadas nas escolas da Rede Municipal de Ensino. O órgão está fiscalizando as unidades de ensino que estão passando por reforma e reestruturação, mas sempre avaliando se o que está posto na placa de identificação da obra condiz com o que está sendo executado. Essa imagem foi feita dentro de uma escola pública de São Luís e informa que a unidade está passando por serviços de requalificação e de reforma. Só que, segundo o Ministério Público do Maranhão, os trabalhos feitos nas unidades são aqueles que devem ser feitos regularmente, por conta do desgaste da pintura e o crescimento do mato em algumas áreas. De acordo com o titular da 2ª Promotoria da Justiça Especializada na Defesa da Educação, 14 escolas foram vistoriadas e nas placas ainda havia o nome do prefeito e do secretário da Educação, que não segue uma medida prevista na Constituição Federal.
Motivos que levaram a promotoria a enviar uma recomendação ao município para que as placas sejam retiradas. Tudo que o poder público divulga como informação, ela deve ter conteúdo educacional, ela deve ter conteúdo social, informativo no sentido do interesse da população. O Sindicato dos Professores de São Luís também realiza vistorias e há bastante tempo vem alertando os problemas estruturais das unidades de ensino. Nós que somos professores da rede pública de São Luís, a gente tem um cenário de escolas em que são mais de 4 anos estruturas sem nenhum tipo de manutenção. E as reformas, elas são melhorias que precisam de um pouquinho mais de, vamos dizer, de inserção nessa infraestrutura. Em nota, a Prefeitura de São Luís afirmou que até o momento não foi notificada sobre a recomendação. A Promotoria de Educação garante que vai seguir dialogando com o município para que as informações cheguem de forma correta e os serviços sejam executados. Preciso focar naquilo que é necessário fazer e não fazer propaganda dentro de uma obra que chama de reforma, que foi apenas uma pintura, chama requalificação, que é um termo que não se aplica a essa situação. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre fiscalização das águas de lastro. É um instante só. Estamos de volta para mostrar agora uma reportagem que fala sobre o problema das águas de lastro. O crescimento no número de embarcações na costa marítima maranhense é nítido há alguns anos. Pelo menos uma década com mais navios atracando por aqui. Esse grande número de embarcações, vindas de todo o canto do mundo, traz um sério risco ao habitat natural local. Poluição com a água de lastro. Pelo menos é o que pensa o Ministério Público Estadual, que propôs uma ação contra o Estado. Pedido acatado pela Justiça, que entendeu que existe sim risco ao meio ambiente. Há necessidade então de fiscalizar? Sim. Além deste aspecto, que já por si só já seria suficiente para demandar a necessidade de uma maior fiscalização em torno dessa água de lastro, a maneira como ela é captada e a maneira como ela é aqui lançada, eventualmente. Por telefone, o professor da Universidade Federal do Maranhão explica o que é água de lastro e diz que o Brasil assinou um termo em que se compromete em encontrar soluções para o problema. O que quer dizer isso? Com a assinatura do Brasil, as partes se comprometem a prevenir, minimizar e até mesmo eliminar essas transferências de organismos aquáticos nocivos que são transportados durante a sua caminhada de um porto a outro, né? Cada parte ela se compromete, cada parte é o país, compromete a oferecer instalações adequadas para receber esses sedimentos e até mesmo oferecer destinação segura para esses sedimentos. Devem fazer todos os esforços nessa área portuária para poder receber esse sedimento de uma forma bem segura. Isso leva à conclusão de que o governo federal também pode ser acionado para solucionar o problema. Isso depende do Ministério Público Federal. Segundo o professor, o termo em que o Brasil é signatário indica que a água de lastro deve ser trocada em alto mar. A convenção obriga que cada navio tenha a bordo um plano específico individual dessa gestão, né, e que essa água deve ser feita a pelo menos 200 milhas náuticas da terra mais próxima, em uma área com pelo menos 200 metros de profundidade e com uma eficiência de pelo menos 95% de troca volumétrica dessa água de lastro pela água oceânica. O professor confirma que a água de lastro pode ser prejudicial ao habitat local, exemplificando. Quanto à veiculação de organismos exóticos, que nós chamamos, quer dizer, de outras regiões e também patogênicos, no Brasil nós temos vários exemplos de organismos exóticos, né, e problemas que causaram o ambiente, como o mexilhão dourado na região sul e aqui na região nordeste, especificamente no Maranhão, nós temos já registros de um caranguejo que nós chamamos Caríbides zeleri, que ele é altamente competitivo com os nossos caranguejos, né? E isso pode nos trazer problemas sérios durante essa sua permanência nesse nosso ambiente.
Bom, e a educação estadual vai avaliar 325 mil estudantes da rede em 216 cidades do Maranhão. O objetivo é fazer um diagnóstico para saber como estão os estudantes. As provas do Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão começam a ser aplicadas no dia 30 deste mês e segue até o dia 30 de setembro. Esse processo tem como principal objetivo fazer um diagnóstico para saber como estão os estudantes da rede pública de ensino e assim ter ferramentas para atuar em cada caso. O trabalho é desenvolvido pela Secretaria de Educação do Maranhão, que acredita que a pandemia de coronavírus afetou muito o aprendizado dos estudantes e que pode também ter causado uma defasagem. A gente faz a cada ano 2 avaliações. A avaliação diagnóstica logo na entrada, para a gente detectar quais são as defasagens, quais são as lacunas e o que a gente precisa fazer durante o ano letivo para que o estudante consolide suas aprendizagens, e ao final do ano a gente tem a avaliação somativa. Essa avaliação é o fechamento do que o aluno desenvolveu ao longo de todo um ciclo, de todo o ano letivo. No total, 325 mil estudantes vão passar pela avaliação. No dia 30 de agosto, serão avaliados os estudantes do 9º ano do ensino fundamental. No dia seguinte, será a vez dos estudantes do 5º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. No dia 1º de setembro, vão fazer a avaliação os estudantes do 2º ano do ensino fundamental na disciplina de língua portuguesa. E no dia 2 de setembro, último dia da aplicação das provas, os estudantes do 2º ano do ensino fundamental fazem a avaliação de matemática. Essa divisão foi feita para organizar os estudantes e evitar aglomeração. Mas a gente sabe que a presença da internet ou de outro recurso não substitui o professor. Então, deve ter ficado alguma lacuna porque o aluno não teve como tirar aquela dúvida frente a frente com o professor e, através dessa avaliação, a gente vai descobrir, a gente vai levantar e dar um retorno para a escola, para o professor, para o gestor municipal, o próprio gestor estadual, de o que nossos estudantes precisam para concluírem o ano letivo, concluírem a etapa que estão cursando esse ano. Estas foram as nossas informações de hoje. Para você, uma excelente noite. Você fica com Os Analistas e a gente se encontra amanhã, 18h30. Tchau.